pra pensar como que funciona a linguagem? Você nasce, tá lá, um bebezinho que não fala, não faz nada. Passa alguns anos, você põe esse bebê em qualquer lugar do mundo e daqui a pouco ele vai estar falando a língua do local onde ele mora. Tenta fazer isso com um cachorro, você vai ver que não vai dar certo. Tá, mas o que faz da nossa linguagem algo tão especial e diferente? Animais se comunicam, eles conversam, né? Ou não? Um dos estudiosos linguistas mais famosos é o Noam Chomsky, que defende bastante a tese de que existe uma gramática universal inata no ser humano. E pra vocês verem, a zoeira não tem limite nem na ciência. E inventaram de dar o nome de um chimpanzé de Nijinsky, que supostamente aprendeu 125 palavras em formas de sinais da linguagem de sinais americana. Por mais que alguns animais até aprendam a relacionar palavras a certos objetos, na hora que eles vão se expressar e construir as próprias frases, a maioria das vezes eles formulam frases que não tem nada a ver e não fazem sentido, o que faz os cientistas acreditarem que eles não aprenderam de verdade. Tá, mas o que no nosso cérebro faz a gente ter linguagem? Lá em 1863, um cara chamado Broca começou a descobrir onde que ficava a capacidade da gente de se comunicar. E mais, ele descobriu que você não precisa do cérebro inteiro para falar. A linguagem ela não tá dispersa assim. Você tem centros que executam tarefas e fazem cada parte do que é a nossa linguagem. Em 1861, ele recebeu um paciente que simplesmente não conseguia falar. Ele tinha uma lesão numa área que hoje em dia se chama a área de Broca, né? O cara descobriu, é dele. Esse paciente dele simplesmente não conseguia falar, não conseguia se expressar, mas ele conseguia compreender tudo. Ou seja, essa lesão afetou a capacidade dele de articular a fala, mas não a capacidade dele de compreender linguagem. O que indica que existe uma área no cérebro que é responsável por uma coisa, mas não a outra. Sabe aquela sensação de quando você esquece a palavra que você queria falar? Imagina você ficar assim pra cada palavra que você quiser falar. É assim que as pessoas que têm a afasia de Broca se sentem. Hoje em dia já se sabe de várias outras áreas que têm várias outras funções no nosso cérebro relacionadas à linguagem. A maioria delas foi descoberta justamente por causa de pessoas que tinham lesões na cabeça em certos pontos e tinham sintomas bem específicos. Mais doido ainda pra mim é a afasia do Wernicke, onde a pessoa não consegue compreender a linguagem, mas ela fala fluentemente, só que sem sentido. A pessoa forma frases inteiras que teriam sentido, que são gramaticalmente corretas, mas totalmente descontextualizadas. Ele simplesmente não consegue entender o que a pessoa está falando. E uma outra coisa muito interessante sobre essas lesões é que elas eram praticamente sempre no lado esquerdo do cérebro. Coincidência? Lesões na mesma localização, só que no lado direito, não causavam problemas na linguagem. Esse papo de que o lado esquerdo é o lado criativo e o lado direito é o lado mais lógico tem um fundo de verdade. A gente tem entre os nossos dois hemisférios uma região cheia de fibras de axônios chamada corpo caloso, que faz a conexão entre os nossos dois lados do cérebro. Em alguns casos muito graves de epilepsia, você tem que simplesmente acabar com essa comunicação entre os dois hemisférios. É claro que os cientistas não são bobos e eles pegaram essa oportunidade para estudar a capacidade de cada um dos dois hemisférios de executar diferentes tarefas. O resultado é que, para algumas tarefas, é como se essas pessoas tivessem dois cérebros independentes trabalhando ali ao mesmo tempo. Um lado, que é o lado esquerdo, fica bem mais apto à linguagem e o outro bem mais capaz de fazer outras funções diferentes. Se você põe, por exemplo, a palavra bola no lado esquerdo do campo de visão dessa pessoa, o lado direito do cérebro dela vai estar processando aquilo. Ela vai falar que não está lendo nada, porque a parte da linguagem do lado esquerdo realmente não vai estar recebendo a informação de que tem uma palavra ali. Mas quando você manda essa mesma pessoa pegar a tal da bola, ela vai poder pegar com o hemisfério direito dela tranquilamente, mesmo ela achando que não leu a palavra.
Mas quando que se define que o lado esquerdo vai ser o falante e o lado direito vai ser o mais lógico? Ao que tudo indica, é algo biológico e muito provavelmente genético. Por exemplo, estudos com bebês de só 3 meses, o lado esquerdo do cérebro deles é muito mais ativado quando eles ouvem a fala humana do que o lado direito. Desde que você nasce, você já tem essa divisão de tarefas dos 2 hemisférios do cérebro. Esses estudos com as crianças demonstrou também uma coisa que todo mundo já sabia, que crianças aprendem línguas com muito mais facilidade do que adultos. Mas muitas vezes para um adulto é quase impossível ele aprender uma língua sem sotaque. Isso acontece porque a gente tem uma idade crítica para aprender os fonemas de uma nova língua. Até por volta dos 5, 6 anos, o seu cérebro está aberto para aprender novos fonemas. Depois dessa idade começa a ficar bem difícil para você distinguir fonemas que são parecidos, mas não diferentes. É por isso que japoneses, por exemplo, não conseguem diferenciar R de L e falam tudo que nem o Cebolinha. Na língua deles, o R e o L é a mesma letra e eles ficam chutando qual que é a certa e quase sempre eles erram. Outra coisa que os cientistas descobriram que também é interessante sobre como se aprende uma nova linguagem é que o fator social da aprendizagem, o contato social, é bem importante para você aprender. A mesma aula sendo dada com um professor, cara a cara com o aluno, e sendo passada para os alunos pela TV ou apenas por rádio, quem usa rádio, vai ser muito mais eficiente se for dada por um professor. Então, o contato social, ele é importante também para você aprender a linguagem. O que faz sentido, né? Porque a gente usa a língua para se comunicar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E comentem aí embaixo qual é a maior dificuldade de vocês quando estão tentando aprender uma nova língua. Não se esqueça também de assistir os meus vídeos sobre como eu aprendi inglês e tudo mais sobre inglês. E